Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Após a nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca, apresentando ao Senhor o nosso choro, as nossas petições, assim como Ana, diante de uma afronta, diante de um desafio, diante de um milagre que ela esperava, e tanto tempo se passou, mas chegou o dia. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria, igreja, sempre para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam o clamor, a alegria sempre virá, a resposta sempre vai chegar. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria na vida daquele que crê, na vida daquele que renuncia, na vida daquele que não deixa de acreditar, a alegria virá pela manhã. Aleluia! E agora chegou o grande momento, você que vai nos assistir pelas nossas redes sociais, chegou o grande momento da palavra de Deus. Nós vamos meditar, vamos continuar a meditação, a explicação do texto da segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que ele estava falando, dando um conselho para os líderes daquela igreja, principalmente para Timóteo. Mas o que isso tem a ver? Eu não sou líder, eu não tenho uma igreja, mas é para liderar a sua própria vida, o seu comportamento, as suas emoções, as suas decisões serão lideradas pelos princípios nos quais Jesus, através do Espírito Santo, passou para a sua igreja, para os seus homens que ficavam à frente da congregação. Então, seja, aleluia, o seu próprio líder através dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve, são conselhos pastorais. Conselhos pastorais vindo do coração daquele pastor que dá a vida pelas ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas, aquele pastor que Davi declara no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Ele me conduz em pastos verdejantes, em águas tranquilas, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transbordará. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E Davi, ele continua dizendo no Salmo, que salmo lindo, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale, oh aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele caminha, terminando esse lindo salmo, dizendo: certamente, igreja, essa certeza nós temos que ter. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão, aleluia, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o conselho do bom pastor. Essa é a orientação do bom pastor. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve na sua segunda carta para Timóteo, dizendo: toda palavra é inspirada por Deus, não é inspirada pela filosofia, não é inspirada pela psicologia, não é inspirada pela ciência, mas é inspirada por Deus. Todas essas questões, a psicologia, a sociologia, a filosofia, tem o seu lugar, mas o lugar da palavra de Deus é no coração do homem. O lugar da palavra de Deus é na renovação de mente do homem, para que o homem possa, aleluia, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala: toda a Escritura, toda a palavra, toda, de Gênesis a Apocalipse,
toda, nenhum tio, nenhuma letra, nenhuma vírgula, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, igreja. Útil para o ensino. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e a palavra é a base desse ensino. Ensino, útil para o ensino. Para o quê? Repreensão, para correção, para instrução na justiça. Que justiça é essa? É a justiça dos homens? Não. Instrução na justiça. A justiça é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos alcançados por essa justiça, a instrução na justiça. E o vínculo da perfeição é o amor, que é a nossa justiça, que os nossos atos de justiça sejam atos de amor de Deus. Está em Cristo Jesus. A nossa vida não pode passar sem passar pelo filtro de Jesus. As nossas decisões, as nossas escolhas não tem que ser baseada em nada, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia. A nossa decisão tem que passar por Jesus. Se Jesus disse, ok. Se Jesus falou, ok. Se Jesus ensinou, ok. Ensinou para diante de um pecador, vai, não peque mais, ame, acolhe, abrace, ensine. Aleluia. O apóstolo Paulo estava mandando esse recado. A sua vida tem que ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos, nós fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus é o que? Amor, alegria e paz. Amor, alegria, paz, justiça. O reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós, nós não vivemos num sistema de democracia. O nosso reino é teocracia, é Deus nos governando através pela palavra, pelo Espírito Santo. Isso eu estou falando no contexto da nossa verdade de prática, de fé. Que o Espírito Santo possa governar o que há dentro de nós. A nossa casa tem que estar adornada, a nossa casa tem que estar arrumada e cheia do Espírito Santo. E nessa manhã nós possamos compreender, que possamos ser conscientes de que Jesus Cristo é a chave para abrir a nossa porta, é a chave para o entendimento da nossa vida, é a chave para as nossas decisões. E é a palavra, Jesus, ele se revela na palavra, na leitura da palavra, no ensino da palavra. Ele corrige com a palavra, ele ama com a palavra, ele é justiça com a palavra. Sem o crente, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que tem a mente renovada, aquele que vive comprometido com as coisas do reino de Deus, não pode fazer nada sem a palavra. Nós somos um espírito que habita o corpo e alma, somos alma vivente, é a palavra, é o sopro, é o zoe de Deus. Não há vida fora da palavra, não há amor fora da palavra, não há redenção fora da palavra, não há salvação fora da palavra.
A palavra não romantiza o amor é uma escolha, é uma decisão. Eu decidi amar. Deus amou o mundo, uma decisão que deu o seu Filho. Para quê? Para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos de aliança com o Pai através de Cristo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Hoje em dia, eu nunca vi ninguém pregar, subir em uma plataforma e falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, é claro e evidente que ele não estava falando que ele era um homem perfeito e por isso podemos imitá-lo, não por um comportamento impecável, um homem que não cai, que não erra, que não tem as suas crises. Não, Paulo estava tendo uma fé, aquela fé que explode qualquer coisa que seja no nosso entendimento racional. Paulo, ele faz aquela declaração por fé: sede meus imitadores, porque eu creio naquele que morreu por mim, eu creio no Espírito Santo. Eu creio. Sede meus imitadores, porque eu creio que Ele vai me sustentar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sou revestido com a armadura de Deus, para poder o que? Permanecer no dia da adversidade, quando a onda passar, quando o tsunami passar, você está ali em pé firme, resistiu no dia mal. Paulo, ele fala: sede meus imitadores, é através da fé, é por fé, crendo naquele que morreu por ele, que morreu por nós, que ressuscitou e nos enviou o Consolador. Paulo não está querendo falar de perfeição, mas de fé. Pela fé ele declara, pela fé ele profetiza, pela fé numa profecia consciente de quem era Jesus e toda a sua obra redentora. Paulo fala: sede meus imitadores, por fé. Ele não estava querendo se projetar de uma forma moral e ética, sem erro. Sou santo, olha para mim. Não. Mesmo com as suas crises, mesmo com as suas decisões, ele creu em Jesus e disse: olha, pela fé eu sou um imitador de Deus. Eu ainda não atingi, não cheguei lá, mas pode me imitar porque eu vou chegar. Pode olhar para mim porque eu vou chegar. Pode olhar para mim porque eu sou a igreja do Deus vivo. Pode olhar para mim porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Pode olhar para mim porque eu tenho a mente de Cristo. Pode olhar para mim porque eu crucifiquei as minhas paixões, a minha carne, aleluia, na cruz junto com Jesus. E se Ele morreu, eu morri também e vou ressuscitar como assim Ele ressuscitou. É por fé. Por fé você atinge o que ninguém consegue atingir, o que ninguém faz, com fé no nome de Jesus. E tudo vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Irmãos, que nessa manhã gloriosa de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, eu convido aqui que a igreja continue nessa consagração, nessa petição das causas impossíveis, mas não abra mão da oração, da leitura, do quebrantamento do Espírito Santo. O profeta recebe de Deus: olha, eu tirarei de você esse coração petrificado, esse coração petrificado, e colocarei um coração de carne. Aleluia.
Queridos, um coração ensinado e pronto para obedecer é um coração que rompe em fé. É um coração que não tem nada é impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. Um coração ensinado, um coração comprometido, apaixonado por Jesus. São esses pontos que vão fazer de você um grande líder da sua vida. Por quê? Porque você vai estar imitando Jesus, como o apóstolo Paulo recomendou, através da palavra. Através da palavra. Paulo estava ensinando aqueles que andavam próximo dele. Paulo estava ensinando, e a igreja ensina. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. A escritura não é inútil. A escritura é útil para todas as coisas. A filosofia, ela vai chegar a um ponto que ela não vai alcançar, então ela vai se tornar inútil. A psicologia vai chegar numa área que ela não consegue alcançar, ela vai se tornar inútil. Qualquer outra matéria tem a sua limitação, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus diz que ela penetra ao ponto de dividir. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente o próprio Cristo encarnado. E não há limites para a atuação desta palavra, porque ela nos impulsiona a romper em fé. Não há limites. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia! Então nesta manhã, guarde no teu coração, treine o seu coração, treine o seu coração a beber dessa palavra, treine o seu coração. Assim como o salmista diz, assim como uma corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, suspira a minha alma tem sede desta palavra, minha alma tem sede desta palavra. A igreja não consegue viver, respirar, a igreja não consegue saciar a sua sede sem esta palavra. Leia a palavra, leia a palavra. Todos os dias. Estou sem vontade de ler a palavra. Leia a palavra. Estou sem vontade de obedecer a palavra. Obedeça sem vontade. Medite na palavra. Medite na palavra, que ela vai começar a te colocar em posicionamentos que a glória de Deus estará sobre você. Você se tornará mais sensível para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Eu fico por aqui desejando a todos nós uma sexta-feira na palavra, no exercício da fé, no coração ensinado, no coração que agrada a Deus. Esta é a palavra, ela é viva e eficaz, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um forte abraço, e nós estaremos ficando aí no recesso desse carnaval e estaremos de volta na quinta-feira com a nossa consagração. Então anote aí na sua agenda, quinta-feira, após o carnaval, que termina em quarta-feira de cinza, na quinta-feira nós estaremos aqui às 8 horas da manhã na consagração, levando a nossa vida aos pés do Senhor. Amém? Um excelente recesso para todos vocês. Aproveite para ler a Bíblia, para praticar a palavra de Deus. Não é verdade? Aproveite esse tempo. Então, até quinta-feira, até quinta-feira, 9 horas da manhã, no Espaço Profético Rema, na Rua Mário Barbeiro, 121 Vila Valqueire. Venha nos visitar, venha participar dessa consagração, venha somar
para um povo de Deus que clama no deserto, mas que já está garantido a Canaã celestial. Amém, irmãos? Um forte abraço e até a próxima. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.